Está no ar o terceiro episódio do podcast do Farmácia Autogerenciável. E hoje eu tenho aqui comigo um convidado mais do que especial, o meu amigo, o meu sócio Vitor Costa. Hoje nós vamos falar sobre as alavancas do marketing, né? Como é que eu posso alavancar os resultados da minha farmácia através do marketing. Aqui no Farmácia Autogerenciável a gente tem, dentro da nossa metodologia de trabalho, 12 alavancas para trabalhar o resultado financeiro, né, o resultado de lucro da farmácia. E aí temos 7 alavancas do ponto de vista das finanças e 5 alavancas do ponto de vista do marketing. E essas alavancas do ponto de vista do marketing, eu trago sempre o Vitor, né, para falar sobre esse conteúdo, porque o Vitor é o cara que é especialista nisso. E aí, já até de bate-pronto, eu gostaria até que ele se apresentasse aqui, né, para você que está aí nos vendo, para você que está aí nos ouvindo, quem é o Vitor Costa, por que o Vitor Costa foi para a linha do marketing, né? Por que é farmacêutico também, assim como eu, mas por que um farmacêutico que foi buscar essa atuação na linha do marketing, Vitor? Por que se especializar nisso? Conta aí pra gente um pouquinho. Fala, Eduardo. Obrigado aí, cara, pelo convite. Um alô aí para todo mundo que está ouvindo a gente, para você que está vendo o vídeo, você que está vendo a gravação aí. E, cara, vamos para cima, né? Você já falou um pouquinho aí, sou farmacêutico também, formado há algum tempo, né? A gente tá nessa jornada há um tempo já, né? Acho que é desde 2012, 2013. E, cara, tudo começou na faculdade. Tudo começou na faculdade porque antes mesmo eu sempre tive essa questão de empreender, sempre tive essa questão de trazer muitas coisas para desenvolver a empresa, empreender, né, como um todo. E aí, quando eu estava antes da faculdade mesmo, eu vi, cara, uma das profissões que eu mais me identificava da área da saúde, que mais dava para empreender, eu vi que era a farmácia na época, porque eu falei, poxa, a farmácia tem mais de trocentas áreas de atuação. Medicina, eu vou ter que fazer 15 anos de cursinho para entrar. Então, não vai rolar. E aí eu pesquisei fisioterapia, pesquisei tal, falei, cara, farmácia, porque farmácia eu posso mexer com cosmético, eu posso mexer com farmácia, eu posso mexer dando aula, eu posso mexer em indústria, e aí fui para a farmácia. Quando chegou na farmácia, dentre todas as áreas, eu vi que tinha uma carência muito grande nessa questão do marketing, aí eu fui me especializando nisso, e aí eu venho trilhando isso daí, essa questão de especialização nessa área de marketing ali, pelo menos aí há uns 10 anos. Desde lá de 2010 que vem sempre estudando, sempre se capacitando para poder desenvolver soluções nessas áreas. Show, show. E o Vitor tem um Catalisa Pharma, né? A gente tem aí, vem consultoria em sociedade, o Vitor tem a Catalisa Pharma, trabalha essa parte de alavancar venda, alavancar os resultados através do marketing. E aí, aqui junto com o Farmácia Gerenciável, a gente trabalha também aqui as alavancas do marketing, né? Eu falei que são 5 alavancas. E quais são essas alavancas? A primeira alavanca é aumentar o número de clientes, né? A gente tem que trazer mais clientes para dentro da farmácia. A segunda alavanca é aumentar a conversão de clientes, porque às vezes você até consegue trazer mais clientes para dentro da loja, mas esquece de fazer esse cara consumir, né? Ele entra na loja e não tem um ambiente focado na venda, na conversão. Então a gente tem que converter mais clientes, eu sempre digo lá nas imersões, e eu e o Vitor a gente sempre discute aqui, a gente tem pelo menos 3 etapas da conversão para serem feitas e bem feitas, que você consegue aumentar os resultados, mas isso é papo para outro dia, para outra hora, né? Você tem ali também a alavanca do ticket médio. Você pode aumentar os resultados da sua farmácia através do ticket médio. Você tem a alavanca da frequência, né? Fazer o cliente voltar mais vezes dentro da sua loja, dentro da sua farmácia. Então, essa também é uma outra alavanca. E você tem também a alavanca de aumentar ali a margem e diminuir o ciclo financeiro da farmácia através das 4 alavancas do marketing e as 7 alavancas das finanças, né? Então, essa quinta alavanca do marketing é unificar tudo aquilo que a gente fala aqui dentro e transformar em resultado. E hoje, em específico, eu convidei o Vitor aqui para a gente falar sobre a alavanca do ticket médio, né? Porque essa alavanca ela tem um potencial muito grande de trazer resultado a curto prazo. Eu diria até de imediato para a farmácia quando ela é aplicada de uma maneira correta, né? A gente vê aqui nos nossos clientes de consultoria, de assessoria, e quando a gente trabalha o ticket médio, o resultado aparece já no outro dia. E aí a gente tem formas, né, Vitor, de trabalhar o ticket médio. E aí eu convidei o Vitor justamente para a gente discutir essas formas de melhorar a alavanca do ticket médio. A gente tem ali, via de regra, quatro formas de melhorar o ticket médio, e a gente vai falar de todas elas hoje, porque todas elas possibilitam você ter resultado com a sua farmácia amanhã, ou até mesmo hoje. Se você aplicar ela hoje, amanhã o resultado já começa a aparecer. De tão eficiente, de tão eficaz que é essa alavanca,
e às vezes os gestores, os empresários, eles esquecem dessa alavanca e ficam focados ali, né, no automático, eles focam em tantas outras coisas e esquecem de trabalhar o básico ali, né, que é o ticket médio. Então, eu gosto muito de falar sobre esse assunto e acredito que hoje vai ser um episódio muito legal, porque a gente vai trazer clareza sobre como melhorar os resultados com essas alavancas. E aí, Vitor, um dos itens que a gente pode utilizar para trabalhar o ticket médio é aumentar a quantidade de itens por cupom, né? Você fala muito sobre essa questão do balconista, do atendente, do caixa, ouvir o cliente, né? Escutar o cliente na hora de uma venda. Como que isso liga, né? A questão de ouvir, de escutar, de se relacionar. Como isso liga ao aumento dos itens por cupom e como que isso gera um aumento de ticket médio na farmácia? Conta para a gente um pouquinho como que a gente consegue trabalhar esse item, né, para melhorar o ticket médio e o que traz de resultado benéfico, vamos dizer assim, para uma farmácia. Show de bola, cara. Vamos lá. Eu acho que, já que a gente está aqui no ambiente do FAG, né, da Farmácia Autogerenciável, do FAG, eu acho que seria legal a gente, até antes de falar sobre isso, até fazer uma introdução. Você estava falando aí e me veio na cabeça aqui uma parada que eu estava conversando com um cliente essa semana, ontem, né, porque hoje é terça-feira, quando a gente está gravando aqui, que é o seguinte, cara, às vezes a gente vê muito assim, a gente até falou ontem na live que nós fizemos ontem, né, sobre as escolas, né, que existem várias escolas e tal, e a gente vê muita gente no mercado falando sobre essa questão de ticket médio. E quando a gente vê o pessoal falando de ticket médio, não só no varejo farmacêutico, mas no mercado de maneira geral, o pessoal fala muito assim, né? Para você aumentar o ticket médio é algo muito simples. Como é que você não pensa nisso? É só você pegar ali, ó, vai ali no caixa e coloca ali uma manteiga de cacau e pede para a caixa oferecer uma manteiga de cacau. Se você aumentar em R$1 a sua venda nas 3.000 vendas que você faz, você já vai aumentar em R$3.000 o seu faturamento. E se você vende R$30.000, está aí, ó, com uma simples ação, com um simples produto, você consegue aumentar em 10% o seu faturamento. Todo mundo fala isso, né? Todo mundo traz isso. Só que, engraçado, antes da gente até falar sobre isso, aproveitando que a gente está no ambiente, acho que é legal até a gente entender que o ticket médio, ele é uma das estratégias para a gente aumentar a venda, para a gente ter mais resultados, só que ele é algo que ele é muito mais amplo do que simplesmente eu escolher um produtinho e colocar. É lógico, a gente não vai falar sobre isso hoje, mas eu acho que é legal a gente trazer essa visão para a galera. Porque essa questão de itens por cupom, isso está relacionado a alguns pontos, né? Primeiro, não adianta eu começar a treinar minha equipe, eu começar a trabalhar as pessoas, se eu não tenho um produto, se eu não tenho um mix para atender isso. Então, primeira, tá tudo conectado, né? Tá tudo alinhado ali. Então, primeira coisa, eu tenho que olhar para essa questão dos produtos. Não é o objetivo aqui, mas eu tenho que, para eu fazer esse trabalho funcionar, eu tenho que ter produtos. E não é nem questão em quantidade, mas sim também, quantidade é importante, mas a nível estratégico, as variedades. E para eu escolher essas variedades, para eu definir o meu mix, eu tenho que pensar e eu tenho que olhar para o cliente. A gente vai falar disso mais para frente. Esse é um ponto. O outro ponto também, cara, é a questão da equipe, né? Você fala muito sobre isso aqui, eu aprendi muito com você nesse sentido, que não adianta você tentar colocar essas estratégias aqui se a liderança está desalinhada, se a delegação está desalinhada e se tudo está colocado. Porque senão você vai entrar no ciclo ali que é um ciclo que não é bacana. Por quê? A gente ouve isso aqui todo dia. Vitor, Eduardo, isso aí que vocês vão falar, eu já tentei e não funciona. Eu já tentei e não dá certo. Cara, se a estratégia funciona, ponto final. Não tem mais o que dizer. A estratégia funciona. Então, se você está aplicando a estratégia, se você está aplicando o passo a passo e está dando errado, significa que está sendo feito alguma coisa de uma maneira errada. E se a estratégia, o passo a passo que a gente vai te trazer aqui, você já fez, você às vezes tentou fazer e não funcionou, ou o problema pode estar no estoque, ou o problema pode estar na classificação, ou um dos principais, né? É uma coisa que o Eduardo traz muito, o problema pode estar na equipe. Então, acho que é legal, antes da gente iniciar, só trazer esse estalo para a galera, para eles pensarem nisso também. Porque às vezes o pessoal, mas esse negócio aí é oferecer mais produto, não sei o que, isso aí eu já sei tudo, isso aí eu já vi tudo. Cara, funciona. Se você já fez, você já sabe, está aplicando e não está dando resultado, tem alguma coisa errada. Né? Tem uma casinha que tem alguma coisa para trás aí para fazer ainda, né? É até legal você falar isso porque os últimos 2 podcasts, né, o 1 e o 2, foram sobre liderança, né? Então, o primeiro podcast foi sobre delegação. Então, a forma eficaz de fazer uma delegação. Se você não viu ainda, volta lá no delegação. O segundo foi de como se comportar
com o liderado, né? Porque o liderado ele tem um nível de maturidade. E aí, cada nível de maturidade exige um tipo de comportamento. Então, se você não consegue hoje controlar a sua equipe, não consegue conversar com ela de uma forma assertiva, volta no episódio 2, porque você vai ver a forma de se comportar diante da maturidade da sua equipe, né? Então, a gente já falou sobre isso, e aí é a oportunidade de você unificar agora, né, essa questão da estratégia do ticket médio com um bom relacionamento com a equipe, com um bom direcionamento, com a clareza para ter resultado. Porque muitas vezes isso aí acontece mesmo. O cara aplica, mas não dá certo. Não dá certo porque tem outros itens a serem validados, a serem corrigidos, a serem ajustados dentro da farmácia, e aí você está completamente cego, né? Tá igual um cavalo, né? Tá com uma tapa assim, você sabe olhar aquele lugarzinho. Então, tem que realmente validar tudo isso que você acabou de falar. Muito bem legal essa percepção. E aí, agora vamos no conteúdo, né, cara? Vamos falar um pouquinho. Vamos lá. E assim, eu acho que outro ponto nisso aí é a questão da consistência, né? Porque a gente mesmo aqui nas nossas empresas, né, Even, Catalisa Farma, farmácia autogerenciável e tal, e até nas outras também, a gente sofre muito com isso, porque às vezes a gente tenta aqui, até falando mais especificamente do marketing, né? Às vezes a gente tenta uma estratégia aqui, faz a primeira vez, cara, não funcionou, não deu certo. Aí depois você tenta de novo, aí o resultado foi o pior do que da primeira vez. Aí depois a gente tenta de novo e aí, caramba, agora foi. Esse aqui é o caminho, esse aqui é um negócio legal da gente fazer. Então, acho que para iniciar essa questão do conteúdo, a palavra-chave, quando a gente fala de marketing, dentro do ambiente de marketing de uma maneira geral e dentro das alavancas do marketing, a palavra-chave é consistência. E é uma coisa até que o Eduardo traz nas imersões e traz para a galera, né? Hoje, amanhã e depois. Então, primeira coisa, o marketing é algo que deve ser feito todos os dias. Não é algo para fazer amanhã, depois eu fico uma semana e não faço, depois fico um mês e não faço. Ele tem que entrar dentro da rotina, ele tem que fazer parte do DNA. Se não faz todos os dias, o resultado ele é inferior ou o resultado não vem. E aí, dentro desse contexto, cara, essa questão de a gente aumentar essa questão dos itens por cupom, acho que uma coisa que ajuda muito a galera, vamos separar aqui, né? A gente tem essa questão, eu posso agregar a venda de maneira, entre aspas, aleatória, né? Mas é um aleatório que faz sentido, e eu posso aumentar a minha venda, aumentar os itens por cupons de uma maneira conectada, de uma maneira onde eu olho mais para o cliente. Vitor, como que eu posso aumentar os itens por cupom de maneira, entre aspas, aleatória? Cara, é quando eu ofereço, é quando eu coloco à disposição do meu cliente itens que não estão relacionados àquela compra e àquela venda específica. A gente vai falar sobre isso no segundo momento, eu acredito. Mas, por exemplo, a gente estava até conversando aqui antes, eu e o Eduardo. O cliente vem para comprar uma fralda, o que eu vou oferecer? Um produto que está relacionado com a fralda, o lenço umedecido, a pomadinha e tal, isso aí depois a gente fala. Isso seria uma forma de eu aumentar os meus itens de uma maneira que tem relação com o que o cliente está precisando, que tem relação com aquela compra específica. Agora, essa estratégia, ela não exclui o fato de a gente usar as estratégias de aumento de venda, de aumento de cupom, de maneira, entre aspas, aleatória. Quais são essas maneiras? Eu posso trabalhar essa questão de um produto foco no mês. Então, eu lembro até que tem aquela ocasião, né, Eduardo, que você fez uma reunião com um cliente, uma reunião estratégica, né? Inclusive, muita gente, em alguns momentos essa reunião é gratuita, em alguns momentos essa reunião é paga. Nesse momento foi R$400, né, que o empresário pagou para ter essa reunião contigo, e dentro das reuniões você discutiu várias coisas com ele, você falou, cara, vamos fazer um trabalho de colocar um produto foco no mês, né? E aí você orientou ele a colocar uma vitamina lá em oferta, e aí ele bateu números, assim, recordes de venda, né? E assim, essa questão de ter um produto foco, ele pode estar relacionado para te ajudar a ter essa questão do produto foco no mês, ou dentro da farmácia você aumentar os itens por cupom, é você pensar na sazonalidade. Então, por exemplo, a gente está agora em junho, né, quando esse material está sendo gravado, e a gente vai começar a entrar no inverno agora. Então, o que eu tenho que pensar? Cara, o que as pessoas precisam no inverno? Então, vamos pensar, o que acontece no inverno? Cara, dependendo do lugar onde você está, eu tenho a rachadura na boca por causa dos lábios, é um vento muito cortante, é um frio, então eu preciso manter os lábios hidratados. Essa questão de Covid, pandemia e tudo mais, o pessoal está querendo muito manter a imunidade, então eu tenho ali a questão de bala de gengibre, de própolis. E quando eu penso nessa questão do que está acontecendo,
por exemplo, essa época do ano o pessoal está passando muito álcool gel na mão. Então, a mão fica desidratada. Se você não tem álcool gel ali que já tem ali um nível de hidratação e tal, mas a galera às vezes fica passando álcool gel, a mão fica desidratada. Então, poxa, eu posso ali ter um creme bem baratinho, um creme bacana para hidratação das mãos, por exemplo, que o pessoal está passando muito, a mão fica seca, desidratada. Esses são itens que, independentemente da compra que o cliente está fazendo, independentemente do contexto que ele está vivendo, faz sentido eu oferecer. Cara, é inverno, quem aqui que não vai querer, assim, às vezes, para quem que não, vamos mudar, né? Para quem não faz sentido eu oferecer uma bala de gengibre? Às vezes a pessoa não gosta, às vezes a pessoa não usa bala, mas faz sentido eu oferecer para todo mundo. Por quê? É uma balinha ali que vai reforçar a imunidade, papapá. Para quem não faz sentido eu não oferecer um creme, por exemplo, para as mãos, eu colocar num cestão, eu orientar minha equipe a oferecer um creme hidratante para as mãos. E a gente sabe que tem cremes, né, Eduardo, esses cremes regionais aí, que você paga 4, 5, 6 reais num cremezinho, que traz uma lucratividade muito boa. Ele é barato para o cliente, é barato para comprar e traz uma lucratividade boa também. Manteiga de cacau, colocar ali no caixa ali essa questão da própria balconista, do próprio caixa ali oferecer uma manteiguinha de cacau, falar, ó, tá na oferta aqui, aproveita, que o clima vai ficar frio, daqui a pouco vai precisar. Então, um dos pontos, né, um dos pilares assim, para eu definir o aumento de ticket de itens por cupom de uma maneira aleatória, entre aspas, é pensar na sazonalidade. Então, peraí, nesse mês, nesse período, nessa estação, o que tem na minha farmácia que faz sentido eu oferecer para todo mundo, independentemente do que ele veio buscar na farmácia, né? E aí, nisso, entra as vitaminas também, né? A vitamina de A a Z. Cara, faz sentido todo mundo... Para quem... Vamos pensar, né? Faz sentido eu não oferecer isso aqui para alguém? Cara, todo mundo pode usar uma vitamina de A a Z, não tem contraindicação, então eu posso oferecer para todo mundo. Então, acho que esse é um pilar, né? É olhar para a sazonalidade. E um outro ponto também que é importante, que você estava até comentando, é essa questão de a farmácia ter vários pontos de venda, né? Então, essa é uma coisa que você fala muito também, que é o quê? Cara, o caixa. O caixa ele não está ali só para receber troco, para dar troco, para fazer pagamento e tudo mais. Ele pode ser usado como um ponto de venda, né? O balcão ali de atendimento da farmácia ali, os produtos que eu posso expor ali, ele pode ser feito como um ponto de venda. A própria layoutização da farmácia, a maneira de expor os produtos, eu posso usar isso para incentivar essa questão da compra por impulso e aumentar os itens por cupom. Então, até essa questão de layout também é bacana a gente acompanhar, o layout acompanhar a sazonalidade, né? Então, cara, vamos lá. O que está acontecendo agora que faz mais sentido para o meu cliente comprar? E aí eu tenho os cremes hidratantes, eu tenho a manteiguinha de cacau, eu tenho ali, dependendo do contexto, dependendo do meu público, um dermocosmético, um protetor solar, porque não é porque não tem sol agora, eu não posso e não vou proteger a minha pele. E esses produtos eu vou colocar em evidência na farmácia, né? Então, cara, basicamente eu acho que, para resumir assim, pensa na sazonalidade. A sazonalidade ela vai trazer muitas respostas no que faz sentido eu oferecer para todo mundo. E aí eu converso com a minha equipe, passo para a minha equipe e ofereço. E é lógico, né? Fora isso, tem os produtinhos do dia a dia, né? Eu tenho ali aí vem, né, aquela questão, né? Vem o chiclete, vem a bala, vem o chocolate e tal. São itens ali que no caixa eu posso colocar para ser oferecido e assim por diante. Legal essa visão. E até para complementar isso, para dar um toque, assim, vamos dizer, da gestão, né? Que eu vejo os caras mais pecando nessa estratégia de agregar item para o cupom, né? A gente vai fazer agregar a questão de itens no cupom por um motivo, né? A gente quer levar o ticket médio. Mas eu tenho que entender que colocar item a mais no cupom para o cliente tem que fazer sentido e para a farmácia também tem que fazer sentido, né? Então o cliente só vai levar alguma coisa a mais se fizer sentido para ele. Ou pode ser por impulso, ou vai ser pela emoção. Pela razão é que não vai ser, né? Isso a gente tem certeza. Então você tem que preparar algo que pegue ali pela emoção, pelo impulso e tudo mais. Mas para a farmácia, isso tem que ser algo que vai gerar, tem duas coisas. Ou vai gerar maior lucratividade, ou vai gerar mais caixa, né? Então, ou vai gerar, normalmente, quando eu gero mais lucro, eu gero mais caixa. Mas eu posso gerar isso de uma forma pequena, ou eu posso gerar isso de uma forma grande. Como que eu gero isso de uma forma pequena?
Pensa assim, você está ferrado, está cheio de boleto para pagar, e aí te contam, né, que a melhor estratégia é aumentar a quantidade de item por cupom. Aí você vai lá, como todo mundo fala, e coloca uma manteiguinha de cacau, coloca um bis, coloca um sonho de valsa e começa a colocar item a mais por cupom. Você está aumentando R$ 1 ali naquele negócio, está aumentando R$ 2, está aumentando um item e está aumentando o ticket médio. Isso é suficiente para gerar caixa para resolver o seu problema? Provavelmente não, porque é um valor pequeno. No fim do mês vai gerar um valor legal lá, R$ 2.000, R$ 3.000 agregado à sua venda como um todo. Vai gerar um resultado? Vai, mas não vai salvar a sua vida, não vai pagar os seus boletos. Então, quando a gente fala de aumentar item por cupom, alinhando estratégia, né, de lucratividade e caixa, você tem que pensar o seguinte, pô, que produto que eu tenho aqui que vai elevar o meu caixa de tal nível que eu vou poder pagar as contas, né? Então não fica pensando pequeno, vou aumentar em R$ 1, aumenta em 40, aumenta em 30. Veja o resultado no mês com esses produtos, né? Uma vitamina. Pô, vitamina é uma coisa que todo mundo usa, o Vitor já falou, todo mundo pode usar, não faz sentido você não oferecer para alguém. Então você pode oferecer para todo mundo. Então você coloca, ao invés de colocar só uma manteiga de cacau, você coloca a vitamina. Não deu a vitamina? Desce. Não deu? Desce. Aí você vai chegar no bombom, você vai chegar na manteiga, mas pensa em aumentar o item por cupom gerando resultado. Não pense em aumentar item por cupom gerando pouco resultado, porque você vai gastar energia. De um jeito ou de outro, você vai gastar energia, né? Para fazer isso, para treinar a equipe, para separar um produto. Então, gasta energia com a coisa certa. Gera um aumento de resultado de caixa e um aumento de percepção para o seu cliente, desde que você coloque um produto legal para ele. Isso vai trazer melhores resultados para a farmácia, né? Então, isso vai encher o caixa, aí você vai pagar os boletos, você vai colocar dinheiro no bolso, você vai deixar o cliente satisfeito se você colocar uma indicação legal para ele. Procure parceiros comerciais para fazer isso, né? Com vitaminas que não tenha de forma tão comum assim no seu mercado, para que isso não seja um produto queimado, né? Então busque parcerias comercial nesse sentido e use a estratégia da melhor maneira possível. Então, às vezes eu vejo que o maior erro dos empresários, Victor, é pensar muito pequeno nisso e colocar itens que não geram um resultado legal para a farmácia e deixa de explorar todo o potencial que tem, né? Porque tem um tremendo potencial para fazer isso aí. E aí você ficar pensando em aumentar ticket médio em R$ 1, em R$ 2, dá resultado? Dá resultado. Mas para que você vai pensar nisso se você pode pensar em aumentar R$ 10, R$ 20 em cima desses atendimentos que você está fazendo, né? Então, acho que isso aí é importante e o empresário tem que se atentar a isso. E aí, quando ele vai colocar esse produto foco no mês, ele pensar em um produto também que dê lucro, né? Não ficar pensando em produtinho que dê margem pequena. Então, eu vejo essa falha, eu vejo esse erro todos os dias. Então, é pensar de fato em como isso vai trazer mais resultado para a farmácia. Lógico, com ética, né? Respeitando aquilo que é certo, aquilo que é legal e fazendo uma boa indicação, um bom trabalho para elevar o número de itens por cupom, porque isso no final do mês vai trazer bastante resultado para a farmácia, né? Então, e é até importante você falar isso, que é legal a gente trazer clareza para o pessoal, que é o seguinte, uma coisa é a campanha que você vai fazer no mês, uma coisa é a oferta que você vai fazer no mês, uma coisa é o carro de som, é o tabloide, a rede social que você vai fazer. Outra coisa é o trabalho que você vai fazer para aumento de ticket médio. Então, o Vitor e o Eduardo falaram que tem que colocar um produto foco no mês, aí o cara vai lá e pega todos esses produtos foco no mês, mete num tabloide e distribui. Não é isso, não é isso. É outra coisa, uma coisa, outra coisa, outra coisa. O que a gente quer trazer aqui é uma frase que a gente tem falado muito aqui nos últimos dias, que é o quê? Oferece que vende. Então, olha só, uma coisa é a tua campanha do mês. Aquilo ali é o que roda, sua fralda, seu leite, aquilo ali, beleza. Aqui, a gente está falando de algo que você vai fazer depois que o cliente colocar o pé dentro da farmácia e depois que ele tiver contato com a sua equipe. É algo que ele só vai descobrir que existe quando ele tiver contato com o teu ambiente de loja, quando ele tiver contato com o seu atendente, quando ele tiver contato com o seu caixa. E aí isso, usado da maneira correta, você atrai o cliente pelos produtos geradores de imagem, né? A fralda, o leite, tudo mais. Quando ele chega, aí ele tem contato com o atendimento, ele tem contato com o ambiente de loja, ele tem contato com o caixa, e aí sim é feito o trabalho. Por isso que dentro desse contexto faz muito mais sentido você usar marcas desconhecidas, marcas que têm uma lucratividade muito alta, marcas que, de preferência, que ninguém trabalhe, só você tenha, porque aí a fidelização e o consumo dessas marcas vem por meio do relacionamento e não
pelo preço e não pela a forma como você divulga, porque isso é feito olho no olho, tete a tete ali no balcão, né? Então é uma coisa, outra coisa, outra coisa. Legal, legal você falar isso, até porque assim, eu consigo aumentar o item por cupom num atendimento pelo telefone? Com certeza, com certeza, certeza. Começa a entrar um pouco dentro do que a gente fala da questão do relacionamento também, né? Que é você entender as necessidades do cliente e olhar. Mas assim, cara, independentemente disso, esses dias mesmo eu fui na farmácia e aí peguei no medicamento, fui comprar. Quando eu estava no caixa, a, a, a caixa ali, fui cobrar ali, aí ela, porque tinha um monte de produto em volta dela. E aí ela chegou e falou assim, olha, a gente tá... Ela falou assim, como é que tá? Você tem muita dor de cabeça? A gente está com oferta nesse produto aqui de dor de cabeça, a gente está na oferta nesse aqui para estômago e esse aqui para azia. Se quiser aproveitar, tá aqui do lado. Então, é lógico, né? Você não vai chegar e ficar, você tem dor de cabeça, você tem diarreia, você tem isso, você tem aquilo, para ficar vendendo. Mas, assim, às vezes o simples fato de você expor um MIP ali no caixa e falar, antes de cobrar, você fala assim, para a caixa, olha só, esses produtos que estão aqui no balcão estão em oferta. Se quiser aproveitar algum enquanto eu vou fazendo aqui o procedimento, o simples fato de você fazer isso e fazer o cliente rodar o olho em volta do que tem ali no caixa já gera mais itens por cupom, né? Show, show. Legal, legal, cara. Acho que esse é um ponto bem bacana para a farmácia, mas não tem só esse para elevar ticket médio, né? Às vezes as pessoas ficam batendo só nisso. A gente tem outras formas, né? E como eu falei, a gente vai discutir 4 formas hoje. Então, essa é uma das que você pode para elevar ticket médio, aumentar a quantidade de cupom. Outra é fazer uma venda complementar, né? Fazer uma venda cruzada, é o tal do cross-selling, né? Como que eu faço isso no dia a dia, Vitor? Acho que a gente estava até discutindo antes, né? Acho que essa é uma venda muito mais fácil de ser feita, né? Uma venda agregada muito mais fácil do que a primeira. Mas você me falou que no dia a dia, ali no atendimento dos seus clientes, você vê que a primeira acaba acontecendo mais do que a segunda, né? Qual que é essa questão do cross-selling, né? Como que eu faço essa venda complementar para o meu cliente lá no balcão, lá na loja, ou até mesmo no telefone, enfim, para aumentar o ticket médio da minha farmácia? Cara, isso daí mais uma vez, é olhar para o cliente, né? Então, vamos lá. Quando a gente fala de aumentar itens por cupom, entre aspas, de uma maneira aleatória, a gente está falando de olhar para tudo que faz sentido para todo mundo, né? Então, eu pego produtos, eu pego ações e faço coisas que pode fazer sentido para qualquer um, em qualquer momento, dentro de um contexto. Agora, quando eu falo de aumentar a venda olhando para o cliente, é quando eu tento fazer basicamente esse mesmo trabalho, só que olhando para a necessidade individual de cada cliente. Ah, Vitor, mas como é que eu faço isso? Cara, é só você entender qual é o problema que o cliente está passando e dentro daquele problema individual que ele trouxe para você no balcão, eu vou oferecer uma série de produtos ali, uma série de itens para poder aumentar o meu ticket médio. E aí, o bacana, cara, eu vou até trazer nesse podcast aqui em primeira mão, a gente está trazendo um novo método, uma nova forma de campanha, uma nova forma de você fazer isso, que é você fazer isso no online também. Ué, mas Vitor, mas como assim, cara? Como é que eu faço isso? Vamos lá, vamos entender isso aqui. Primeira coisa, você que é dono da farmácia, aí eu acho que o Eduardo depois vai fazer um podcast só falando disso, às vezes você pode estar pensando assim também, né? Vamos lá, que a gente tem um sexto sentido aqui que às vezes a gente adivinha o que vocês estão pensando. E às vezes pode ter alguém pensando o seguinte, mas isso aí que você vai falar, eu já sei, eu já vi, eu já faço. E eu já falei muito para o pessoal que tem que agregar venda, eu já falei muito para o pessoal que tem que fazer e tal, mas não funciona. Mais uma vez, o processo funciona, ponto final. Ele dá resultado, ponto final. Se você está tentando fazer e não está dando certo, significa que alguma coisa está errada na execução. E dentro desse ponto, uma das coisas que eu sempre falo aqui, e aí complementa muito com o assunto que o Eduardo traz, é que eu preciso ser o mais específico possível com a minha equipe. E eu preciso mapear as necessidades do meu cliente. É lógico, não é todo mundo que é farmacêutico, não é todo mundo que tem a habilidade que você tem no balcão, não é todo mundo que é do balcão. E se eu for depender
né, das habilidades das pessoas, se eu for depender das habilidades da minha equipe, que elas adquirem por elas mesmas, ou achar essas pessoas que têm as habilidades do mercado já prontas, cara, é complicado. É complicado. Então, se eu não estou disposto, se eu não desenvolvo essas habilidades na minha equipe, eu vou ficar refém de 2, 3 balconistas. Eu vou ficar refém de ficar caçando balconista de outra farmácia e tendo que pagar 3, 4, 5, 6, 7 mil reais para um balconista para ele trabalhar para mim. Eu vou ficar refém de ficar morrendo de medo do balconista que eu tenho hoje na minha farmácia ir embora para outra farmácia e levar metade dos meus clientes. Não sei se o Eduardo, nesse ponto, quer complementar alguma coisa. Eu até com medo assim, não, eu não vou mandar embora, porque se eu mandar embora, ele vai abrir outra farmácia, vai ser meu concorrente, ele vai trabalhar lá no concorrente, ele vai levar meus clientes. Ou seja, a farmácia não funciona, né, cara? A farmácia não funciona. Não vai, cara. Então, assim, eu acho que dentro dessa questão de relacionamento com o cliente, eu tenho que, dentro da minha farmácia, ter o processo onde eu formo a minha equipe, independentemente, onde eu crio essa habilidade nele, onde eu ajudo ele a desenvolver essa questão, para que eu tenha um processo ali onde em 10 meses ela vai seguir o meu atendimento, dia, boa tarde, boa noite. Eu estou falando o processo de relacionamento, o processo que você vai fazer com o paciente, com o cliente que vai entrar ali, para que ele seja atendido de uma forma padronizada. Ah, Vitor, mas então padronizada quer dizer que todos os meus balconistas, minha equipe vai atender todo mundo igual? Bom dia, boa tarde, boa noite? Não estou falando isso. Cada balconista tem o seu estilo, cada pessoa tem a sua maneira. Mas existem elementos que eu coloco no meu atendimento que ele pode ser padronizado para todo mundo, independentemente da forma como ele atenda, desde que esses elementos tenham que ter. Então, tem um passo a passo simples, Eduardo, que é bem tranquilo. Primeira coisa, o paciente chegou ali para ser atendido. Como é que o pessoal faz? Como é que eu posso ajudar? Bom dia, o que é o seu? Né? Como é que funciona? Tá, beleza. Mas o que eu vou fazer? Em primeiro momento, o início do meu 6 é um roteiro que ele pode durar pode durar 2 horas. Depende de quanto tempo você vai dedicar em cada etapa desse roteiro. Primeira parte desse roteiro é ouvir o cliente. Ouve. Eu não sei qual é a dificuldade que o pessoal tem de simplesmente ouvir o que o cliente tem para falar. Porque às vezes o pessoal fica como é que se diz? Fica meio ansioso, né, cara? E às vezes você vai na farmácia, eu tô com dor, o cara nem espera você falar, já pega ali o produto, já coloca, já pergunta ali se quer alguma coisa e tal, próximo. Cara, é algo assim que você, porra, bicho, eu queria falar, eu queria conversar. Aí a gente vai, por exemplo, pensa assim, ó, a experiência às vezes que o teu cliente tem, às vezes as experiências que o cliente na farmácia tem, é a mesma experiência que o cara tem no médico do SUS. Alguém aqui, não sei se você já tiver a oportunidade de se consultar no médico do SUS, ou conhece alguém e tal, você vai lá no médico do SUS, o cara nem olha na sua cara. A consulta dura 2 minutos. Aí o cara fala assim, nossa, mas o cara nem encostou em mim, ele nem olhou, ele nem viu ali o meu coração, não viu meu pulmão, não viu nada, ele já sabe tudo que eu tenho, que história é essa, como é que é isso? Qual é o sentimento que você fica quando você sai de uma consulta médica assim? Pô, às vezes você vai falar, cara, eu acho que esse remédio aqui não vai funcionar, acho que esse cara aqui não sabe nem quem eu sou, acho que eu vou em outro médico, acho que eu vou num convênio, acho que eu vou pagar uma consulta. O cliente da farmácia, ele não sai com uma sensação diferente. A sensação é essa. Então, a primeira coisa é ouvir. Primeiro ponto. E como que eu ouço? Fazendo perguntas estratégicas, que é no tipo assim, ó, me conta um pouquinho o que você está sentindo. Tem algum sintoma que você está sentindo? Me conta como é que é um pouquinho da sua rotina, qual é o momento do dia que você sente isso, por que você começou a sentir isso. A questão é a seguinte, o segredo é, quanto mais o cliente fala, mais ele mostra os problemas que ele tem. Anota isso daí, ó. Quanto mais o cliente fala, mais ele mostra os problemas que ele tem. E quanto mais problemas ele mostra que ele tem, mais dinheiro você vai ganhar. Por quê? Porque ganha mais dinheiro quem resolve mais problemas. Então, às vezes, o cara vai comprar um produto simples ali, e aí, você perguntando, você instigando ele a falar, você ouvindo ele vai falar, eu tô com dor de cabeça. Ah, tá, você quer o quê? Uma doralgina? Não sei o quê. Não, mas como é que é? Você tem sempre essa dor de cabeça e tal? E aí, conversando com o cliente, você descobre que a dor de cabeça dele é porque ele está muito estressado, porque ele não está se alimentando direito.
E aí você já vende um calmante para ele, já vende uma vitamina de A a Z, e às vezes, dependendo do peso dele, você já vende um programa de reeducação alimentar com fibra e tal. E aí uma venda de R$ 5 pode virar uma venda de 200. Mas por quê? Porque ouviu. Então, primeiro ponto do roteiro, cara, ouvir o cliente. Segundo ponto é você mostrar que você sabe resolver o problema. Então, anota aí, mostrar que você sabe resolver o problema. Vitor, e como que eu mostro que eu sei resolver o problema? Dizendo para o cliente que você já resolveu esse problema antes. E, lógico, tem que ser algo genuíno, tem que ser algo verdadeiro, né? Então, assim, eu estou sentindo um problema assim, assim, assado. Nossa, fulano, olha só, eu entendi. Esse teu problema aí, ontem veio um paciente aqui que teve com essa mesma situação. Olha, sempre quando vem alguém aqui que tem esse problema como o seu, a gente resolve assim, assim, assado. Olha, e aí tem que ser verdade, né, pessoal? Não vai sair mentindo, mas quando eu estava no balcão, eu usava muito isso. Às vezes tinha algum problema que eu sei que a minha mãe tem, ou algum problema que eu sei que meu pai tem, alguém da família. Isso aqui minha mãe já teve, meu irmão já teve, meu pai já teve, eu já tive, eu já usei isso aqui e tudo mais, e funciona. Ela tem balconista por aí que a família inteira dele já está doente, já morreu 10 vezes, né? Porque, não, minha mãe tem, a mãe do cara tem todas as doenças possíveis, porque a mãe dele usa tudo. Mas tem que ser algo genuíno. E aí, quando eu trago essa questão de, olha, eu sei como resolver, eu já indiquei, fulano, pessoas aqui já usaram esse produto, já usaram esse medicamento e tiveram resultado, você traz mais tranquilidade para a pessoa. E quando você chega nesse segundo momento e você até faz uma investigação mais apurada e pergunta algumas coisas estratégicas, digamos assim, você gera ainda mais confiança. Por exemplo, o cliente chega com dor de cabeça. Olha, eu estou com uma dor de cabeça, me dá alguma coisa e tal. Olha, o que você está sentindo? Eu acho que é enxaqueca e tal. O que você está sentindo assim, 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 assado? Beleza. Deixa eu fazer uma pergunta. Você está com uma dor de cabeça tão forte, que você está sentindo até vontade de vomitar? É isso aí mesmo e tal. Então eu já sei o que vai resolver o seu problema. Quando eu antecipo algum sentimento, alguma dor, algum sintoma que você sabe que provavelmente o cliente tem, mas ele não falou, cara, aí nesse momento você gera confiança, você gera uma proximidade, e aí você começa a sair, nesse momento já começa a gerar mais valor. Então essa é a segunda etapa, eu entender o problema do cliente e mostrar para ele o problema que ele tem. E qual que é a terceira etapa? A terceira etapa é vender, né? A terceira etapa é vender, porque primeiro eu ouvi, depois eu me aproximei dele, criei relacionamento, e a terceira etapa é fazer o quê? Resolver os problemas. E eu resolvo o problema como? Vendendo. Por quê? Eu primeiro mostro para ele o produto que ele pode comprar. Então, esse aqui é o produto que você veio procurar, ele está assim, mas olha só, de acordo com o que eu tinha ouvido, de acordo com o que a gente tem de experiência aqui, você também precisa de X, de Y e de Z. Por causa disso e daquilo outro. Então, o seu produto aqui, ele custa tanto, mas você precisa disso aqui, disso aqui, disso aqui, disso aqui também. E aí faz a negociação e tudo mais. E aí, cara, uma venda que era de R$ 20 pode virar uma venda de 200. E a gente não viu isso não viu duas e nem viu três. A gente já viu isso várias e várias vezes acontecendo. E aí, assim, cara, às vezes a gente tem farmácia, né? E fica até um convite para você que está ouvindo a gente, para você que está vendo o vídeo também. Às vezes você tem às vezes você atende 1.000, 2.000, 3.000, 5.000 clientes no mês. Imagina você seguindo esse roteiro, imagina você trazendo isso para todos os clientes, conversando isso com todos os clientes. Cara, é impossível que a venda não aumente com lucratividade, nem que seja 1%, 5%, 10% dentro do tempo. E é lógico, né? Dentro dessa questão da venda, a lógica que a gente trouxe no primeiro momento é a mesma. Eu vou oferecer produtos lucrativos, eu vou oferecer produtos que na maioria das vezes só eu que tenho. Enfim, é mais ou menos por esse caminho, cara. Sei que eu falei bastante aí, mas é mais ou menos por aí. Mas é legal, né? O cara ter a visão de que, vamos falar de aumento de ticket médio. Não é pura e simplesmente colocar a manteiga de cacau lá no balcão e falar para o balconista, vende isso aqui. Não é só isso, né, cara? Você acabou de falar de um roteiro de venda. Com um roteiro de venda, a chance é maior ou é menor de fazer uma venda cruzada, né? De fazer uma venda complementar? Muito maior. E aí os caras falam assim, mas vocês só falam de venda, só falam de dinheiro. Não, a gente está falando aqui de relacionamento com o cliente que vai levar a venda. É consequência uma coisa da outra. Então, se você tem um bom relacionamento, se você para ouvir o cliente, se você para entender por que é que ele está ali naquele exato momento, né? Você foge da indiferença, que é o que a gente falou ontem na nossa live,
Cara, se você não é indiferente ao seu cliente, com certeza ele vai dar mais valor na sua farmácia. E aí você vai ter aumento de ticket médio consequente e vai ter aumento de lucratividade. Isso é consequência, tá? E se você tem uma farmácia e não quer saber de lucro, não quer saber de venda, beleza, a vida segue, pode fechar esse podcast agora ou continua ouvindo, que às vezes tem uma ideia nova aí para você implementar na sua farmácia. Agora, se você está na farmácia, você sabe que a farmácia é um varejo, você sabe que ela precisa vender, né, para pagar as contas do seu funcionário, para pagar as suas contas, para fazer a sua sociedade funcionar melhor. Então, por isso que a gente está falando disso tudo nesse momento. Então, fazer uma venda cruzada, ela precisa de roteiro, ela precisa de expertise, ela precisa de treinamento, né? Então, o cara vai comprar uma fralda, ele sabe que ele tem que oferecer um lenço umedecido. É óbvio, mas como a gente sempre fala, você tem que demitir o óbvio. Você tem que treinar o cara, porque às vezes não é óbvio a ele. O cara está começando na farmácia, ele não sabe que vai vender também um lenço umedecido. A intuição dele não é tão boa quanto a sua. Ele não sabe que tem que vender uma pomada de assadura, ele não sabe que tem que vender uma chupeta, ele não sabe que tem que vender uma madeira, ele não sabe que tem toda uma cesta de produtos a serem oferecidos. E Aí se aí, você cria esse roteiro, né? dentro disso aí, cara, tem até a questão que esse é um assunto que você traz muito dentro do farmacêutico gerenciável, é que às vezes essa limitação ela pode estar dentro da própria equipe, pela equipe não acreditar e pela equipe não enxergar isso como uma estratégia bacana, né? Por exemplo, eu já vi muitos casos de farmacêutico, que eu sou farmacêutico, né? O Eduardo também é, então acho que eu posso falar. É, já vi muito caso de farmacêutico que você chega na farmácia, a gente mesmo nas consultorias, nos treinamentos, a gente chega na farmácia e fala assim, cara, se o cara vier pedir uma dipirona aqui, qual que você indica, qual que você entrega? Ah, eu ofereço aqui a Novalgina. Tá, mas por que você vai oferecer a Novalgina se a gente tem esse produto que é mais lucrativo, tem um genérico, tem um similar? Ah, porque eu não acredito no genérico. Porra. Ah, porque eu não acredito no similar. Ah, isso aqui não funciona. Ah, não, sabe o que é? É que essa caixinha aqui, rosa, ela é mais bonita do que a caixinha verde. Aí eu ofereço a caixinha rosa. Por incrível que pareça, tem muita gente que vende assim. Porque acha a caixinha mais bonita. Porque acha que a caixinha rosa vai funcionar mais do que a caixinha azul ou amarela. E não somente isso, mas um ponto de atenção importante também é a gente ter um preconceito, vamos lá, né? Não é vamos lá, vamos entender essa palavra, né? O que é um preconceito? É quando eu crio um conceito de algo, né? Sem antes conhecer esse algo, sem entender esse algo, e eu tenho um preconceito de alguma coisa na minha cabeça, sem entender a fundo e tudo mais. Não somente preconceito em relação à raça e cor e etc, 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 que está muito em evidência nos últimos dias. Mas o preconceito, de uma maneira geral, é isso. Por exemplo, chuchu. Cara, eu nunca comi chuchu, mas eu olho pro chuchu, vejo aquele negócio, não experimentei, não comi, eu já falo, cara, na minha cabeça eu crio um preconceito de que chuchu é ruim, mas eu nunca comi chuchu, não sei se é ruim ou não, né? Então, vamos entender, vamos conversar de preconceito aqui nesse sentido da palavra. E muitos no balcão ali têm um preconceito de que o cliente não tem dinheiro e de que o cliente não vai comprar e de que o cliente não vai aderir àquilo ali. E isso é uma barreira que ele mesmo tem. Então, não, nossa, mas a Dona Maria, meu Deus do céu, a Dona Maria é tão pobrezinha, a Dona Maria não tem dinheiro, eu já estou vendendo isso daqui, eu ainda vou oferecer um monte de coisa, ela não tem dinheiro para comprar. Quem disse? Quem tem que decidir isso é ela, não é você. Quem tem que decidir isso é ela, não é a equipe. Então, acho que isso é um ponto importante também. E a gente retoma mais uma vez, né? Oferece que vende, porque eu, quando eu tinha minha farmácia, no início, eu pensava muito assim com os clientes. A minha farmácia ficava num bairro muito ruim. Um ruim, entre aspas, assim, era um bairro classe D e E, os moradores lá. Então, o ticket médio era baixo, a galera... Eu tinha cliente que morava, assim, tinha aquelas casas do governo e tal, que era catador de lixo, né? Que era catador de reciclável ali e tal. E, às vezes, as pessoas entravam na farmácia, um ou outro cliente, que entrava assim, acabou de trabalhar, deixava o carrinho ali na porta e entrava ali com aquele todo sujo. Isso eu ficava assim, cara, eu olhava aquelas pessoas e falava assim, nossa, eu tenho que dar fazer o melhor, não vou nem oferecer, não vou isso. Mas, cara, não é porque ele às vezes cata reciclável, não é porque às vezes ele tem uma renda que ele pode dar um desconto, você pode fazer algo diferenciado ali até para ajudar, para contribuir, mas isso não quer dizer que ele não tenha dinheiro, isso não quer dizer que ele não queira dar o melhor para ele e para as pessoas que ele ama e para as pessoas que acho que trabalhar isso na equipe muda muito
dá bastante jogo. Show de bola. Eu acho que essa parte das crenças, né, das limitações que as pessoas criam aí é muito importante trabalhar também, e a gente vai trazer conteúdo sobre isso nos próximos episódios aí, nos próximos capítulos. Fiquem ligados. E aí uma outra forma, né, Vitor, além aí, lógico, de aumentar item por cupom, de fazer venda complementar, é a gente fazer também o upselling, né? O que é o upselling? É vender algo. O cliente veio buscar um produto de 10 e você vende para ele um de 20. O produto veio buscar um de 50 e você vende um de 100. Enfim, como que eu consigo fazer isso? Quais são as técnicas, né, que eu utilizo para fazer esse tipo de venda? O cara vem comprar uma cartela e eu vendo uma caixa. Como que eu faço esse tipo de coisa? Vamos lá, cara, vamos lá. Antes de passar para isso, eu falei, pessoal, que ia falar em primeira mão, acabei não falando. 2 minutinhos. Seguinte, qual é a forma de você vender essa questão do cross-selling, de você fazer isso de uma maneira online? O que você faz? Existem vários problemas na farmácia que você já sabe o que é que tem que oferecer, o que tem que vender. A própria questão ali que o próprio Eduardo comentou aqui como exemplo, e a gente sempre usa. Poxa, o cara vem comprar a fralda, eu vou oferecer um lenço umedecido, eu vou oferecer a pomadinha. O cara vem comprar um antigripal e aí eu vou ter um mel, eu vou ter a vitamina C, eu vou ter tal coisa. O cara vem comprar, por exemplo, um shake, uma vitamina, um óleo de prímula, uma maca peruana, alguma coisa assim, e eu posso oferecer a vitamina X, Y, Z. Se você já sabe quais são esses combos de produtos, o que você faz? Cria esse combo de produtos e dá um nome para esse combo de produtos. Vou dar um exemplo aqui para você. Emagrecimento, que é algo que é atemporal, né? Em qualquer momento do dia, do ano, com pandemia, sem pandemia, meteoro caindo, terra se abrindo, vai ter gente querendo emagrecer, cara. Então é um produto que você pode vender em qualquer momento. Com crise, sem crise, sempre vai poder vender meu produto de emagrecimento. Então vai lá, pega ali uma fibra, pega ali uma linhaça, pega ali um gel redutor, pega ali uma balança, pega ali uma fita de medição, cria um kit slim, e o kit reduza, kit não sei o quê. Cria o nome desse kit e pega todos esses produtos juntos, né? Então, às vezes o produto junto, todos esses produtos juntos ficaria R$300. Faz um descontinho, faz a 280, faz a 270, 250 e vende esse kit. Só que você agrega valor. Então você pode chegar e falar assim, ó, faz um vídeo no Instagram ali, fala, pessoal, ó, deixa eu mostrar para vocês aqui o que nós preparamos aqui para ajudar vocês a emagrecer. Tem alguma farmacêutica, tem alguma balconista, tem alguém... Meninas, olha, vou trazer aqui para vocês o kit exclusivo aqui da farmácia que nós preparamos. E como que funciona esse kit? Ó, esse kit, ele tem uma fibra. A fibra, ela serve para ajudar você a fazer a regularização do seu intestino, para você ter um trânsito intestinal ali melhor. A gente tem aqui a linhaça, que ela vai ajudar você a reduzir a sua fome, que vai te ajudar. A gente tem aqui a balança, caso você não tenha balança em casa ainda, para você começar a acompanhar o seu peso. A gente tem aqui a fita também para você medir. A gente tem e aí você gera valor em troca daquilo ali. E outra, se você é farmacêutico e você quer fazer um acompanhamento, aí, se os produtos dão R$300, você pode vender por R$600 e incluir um acompanhamento. Então, ó, tá aqui todos os produtos, a gente vai fazer um desafio aqui de 90 dias. E durante os 90 dias, você vai vir aqui na farmácia a cada 15 dias e a gente vai fazer uma avaliação. Às vezes tem uma balança de bioimpedância, é um investimento bacana para ter na farmácia. A gente vai fazer uma avaliação completa aqui para ver como é que estão os seus resultados e tal. A gente vai te dar dicas de alimentação e tudo mais e tal. Eu posso vender ali por R$600, R$500, R$400. Então, cara, existe um universo. Cada dia que passa, eu fico mais olhando que o mundo da farmácia está numa bolha, né, cara? Está na bolha do varejo ali. E tem muita coisa para a gente explorar, tem muita coisa nova vindo por aí. Então, isso que eu falei que eu ia trazer para vocês como dica. Agora, voltando lá ao que o Eduardo trouxe, né? Que foi a questão, foi o que mesmo, Eduardo? Deixa eu lembrar aqui. A questão é o terceiro item ali para aumentar o ticket médio, né? Eu acho que esse daí é uma palavra, bem assim, é relativamente simples assim você se trabalhar isso. Eu acho que a palavra-chave para fazer isso aí é fazer conta com o cliente e estratégia de precificação. Porque, vamos lá, o cliente vem comprar um produto, um anticoncepcional é muito fácil de te dar esse exemplo, né? O cliente ele vem comprar um anticoncepcional e às vezes a cartela custa R$10. E aí você vai ver a cartela para 3 meses e ela para 3 meses custa 20, custa 25. Então, simplesmente o fato de eu pegar isso daí e fazer conta com o meu cliente,
eu já faço um aumento do ticket médio nesse ponto. Porque, olha só, seu anticoncepcional que você está comprando aqui agora, ele está R$10. Mas se você levar a cartela com 30, você vai pagar 20. Então, um mês sai de graça. E aí, o ticket médio seu que era de R$10, ele vai para 20. Então, todos os medicamentos, todos os produtos que vendem cartela e vendem produto de caixa, eu posso fazer essa questão. E aí é a questão da precificação. E a maioria desses produtos, de fábrica, ele já vem com uma precificação diferenciada. Né? Às vezes você não precisa nem muito pensar para fazer isso. Mas se você usar a técnica de precificação para deixar isso ainda mais evidente, o resultado pode ser maior. Então, a primeira coisa é fazer conta com o cliente. E a segunda coisa é a forma como você oferece. Por exemplo, cara, aí algumas técnicazinhas, né? Não sei se a gente pode colocar isso, Eduardo, depois você vê se corta, se não corta. Não sei se deu falar isso aqui, mas vamos lá. Por exemplo, isso a gente fala mais em ambientes fechados, mas o cara vai comprar um Eno, por exemplo. Eu quero um Eno. Pô, tem uma cartelinha ali que vem 2. Cara, em vez de você pegar 2, pega uma de cada sabor e coloca ali para ele escolher. Numa dessas ele leva todas. O cara vai comprar um Enozinho ali no envelope. Em vez de você pegar o envelope, já pega o pote e oferece para ele o pote. Por quê? Ele tem uma quantidade maior. Enfim, existem maneiras. Aí é lógico, né? Tem aquela questão de, mas aí está incentivando o uso irracional de medicamentos, papapá. A gente não está entrando nesse mérito aqui. A gente está entrando no mérito do aumento do ticket médio. Então, é questão de fazer conta e é questão de você mostrar para o cliente, mostrar para o paciente que existem formas, que existem pacotes de economia se ele mudar a forma como ele está comprando ali. Eu acho que esse é o ponto principal, cara, é fazer conta com o cliente e técnica de precificação. Acho que além de mostrar para o cara a economia, também acho que tem a questão de agregar valor, né? Mostrar maior percepção de valor num produto, às vezes, um pouco mais caro, né? Então, por exemplo, eu vou comprar um inalador. Aí você chega na farmácia, tem um inalador de R$120, tem um inalador de R$200. E aí, o de R$200 tem algumas vantagens, né? Então, o cara que vai atender, o cara que vai vender, ele tem que estar preparado para falar dessas vantagens, para gerar valor no produto mais caro e fazer o upselling, né? Então, tem que ter também, de novo, um roteiro, né? Onde o cliente entenda o porquê ele vai pagar mais caro naquele produto. E aí você desperta esse interesse, você desperta essa questão, né? Então, acho que essa questão de aumentar o valor da venda, além da economia, está muito relacionado também com essa questão de mostrar o valor, né? Acho que tem muita gente que está perdendo a oportunidade de fazer esse tipo de venda porque foca só em desconto, e esquece de mostrar também o valor do produto. Então, a gente tem uma infinidade de itens na farmácia que a gente pode trabalhar isso, né? Dentro de uma farmácia existem lá 5, 6 mil itens numa farmácia pequena, e aí o cara só foca nos 5, 6 mil, ele foca só desconto. A única coisa que ele sabe falar é de desconto. E esquece de valorizar os itens, esquece de valorizar os produtos. Né? Então, na hora de fazer um trabalho para isso, tem que pensar também em como é que você pode agregar valor, né? Mostrar para o cliente a percepção maior de valor. E aí, às vezes, se ele levar o de R$200, ele ganha um kitzinho de reparação também, né? Enfim, o de 120, ele não é última geração, ele não é microsonic e tal. E beleza, é só isso aqui. No outro, ele tem isso, ele tem aquilo, XYZ de vantagem, e você também ganha um kitzinho de reparo, né? Vai a mangueirinha, vai a máscara, vai o copinho, e aí o cara leva esse mais caro e você dá um negócio para ele que custa, sei lá, R$10 para sua farmácia, se custar tudo isso. Só que você gerou mais caixa, gerou mais lucro, né? A margem de contribuição desses itens, eles são maiores, então deixa mais dinheiro para você dentro da farmácia. E aí tem muito isso, né, cara, de pensar nisso também. E você falando aí, eu lembrei de uma coisa aqui que não podia, já ia ficar de fora, mas legal que você trouxe isso aí, que me fez lembrar, dentro dessa questão do aumento, né, nesse contexto que a gente está falando, existe uma maneira vertical e uma maneira horizontal da gente fazer isso, né? O que seria uma maneira, digamos, horizontal de fazer isso? Vamos dar um exemplo aqui, do vertical e do horizontal. O que seria o vertical? Por exemplo, o cara veio comprar uma vitamina. E aí eu vou lá e falo, você pode, se você levar uma, que nem esses comerciais, por exemplo, que tem na televisão, né, do ômega e não sei o que e tudo mais. Se você levar um pacote é R$30. Se você levar 2 pacotes é R$60.
Agora, se você levar 3 pacotes por R$ 90, o quarto sai de graça. Então, é como se fosse dentro de uma mesma linha, dentro de um mesmo segmento. Agora, o que eu posso trabalhar de maneira horizontal? É quando, a gente já falou isso, né? Oferecendo produtos agregados àquela questão, mas falando do produto mesmo, dando o exemplo da própria vitamina, acho que eu já até comentei isso aqui hoje, mas o cara veio comprar uma vitamina para ele, eu vou comprar a vitamina aqui para ele, e aí eu posso oferecer, olha, tem a vitamina aqui, que é uma vitamina para homem, por exemplo. Eu posso chegar e falar assim, olha, você não quer aproveitar a oportunidade aqui e tal, e já cuidar também da sua esposa, já cuidar aqui também, levar uma vitamina que é específica para mulheres? Então, dentro da mesma linha, eu estou oferecendo produtos para outras pessoas da família ou para outras pessoas que estão no convívio. Ah, legal, como é que é? Ó, tem assim, olha, você já não quer aproveitar, já que você está aqui com a gente aqui, e já levar para o seu pai, para o seu avô, para a sua mãe. Então, às vezes, você acaba aumentando o ticket médio ali, oferecendo produtos relacionados àquele, só que para a família, só que para as pessoas que estão em volta. Então, isso é uma dica legal também, de você, quando estiver vendendo um produto para uma pessoa, dentro do contexto ali, oferecer o produto para outras pessoas também. Ah, veio comprar uma balinha de gengibre. Cara, aproveita, leva aí para sua mãe, leva para o seu pai, leva para o pessoal. Então, isso também é uma maneira de você aumentar a venda também. Isso é algo bacana. O pessoal tem feito e tem tido um resultado bem legal. Legal, legal. Acho que isso é, mais uma vez, né? O cara tem que olhar para o cliente e entender, ouvir, parar para prestar atenção, né? Não ser Exatamente. indiferente ao cliente. Bem legal isso aí. E aí tem o quarto e último item, né? Aí acho que talvez onde os clientes têm um medo maior de mexer, onde hoje a gente vê no varejo farmacêutico há um mito muito grande por trás disso, né? Que é a questão do preço. Simplesmente aumentar o preço. Se eu vendo por R$1, eu posso vender por R$1,50. O que acontece com o meu ticket médio? Aumenta. Se eu vendo por R$25, eu posso vender por R$27. O que acontece com o meu ticket médio? Aumenta. Então, eu vejo que esse é o item assim que dá um resultado estrondoso mesmo, né? Imediato, né? A gente tem aqui na nossa metodologia algumas ferramentas que a gente criou para mencionar isso e é batata, assim, todo cliente, absolutamente todo cliente tem um potencial de ganho muito grande atrás dessa ação. E aí eu gostaria que você falasse um pouco, Vitor, sobre qual estratégia que eu posso utilizar para aumentar o preço, mas não levar para o meu cliente talvez a percepção de que o produto é caro, como que eu posso trabalhar o preço do produto ali no dia a dia e manter a fidelidade, manter o consumo do meu cliente, né? Manter a minha farmácia com uma visão legal ainda. Como que eu posso trabalhar isso? Cara, eu acho que isso aí são duas etapas, né? São duas partes para a gente fazer isso funcionar. O primeiro é ter a estratégia da precificação. A gente já falou sobre ela várias vezes, ela sempre acompanha a gente, né? Então, é algo que você desenvolve muito bem, né? Inclusive, a metodologia que a gente usa aqui no Farmácia Autogerenciável, na Even Consultoria, no Catalisa Pharma, toda a metodologia é desenvolvida pelo Eduardo através das técnicas que ele traz de precificação para as farmácias. E dentro dessa metodologia que ele traz, primeiro é dominar essa metodologia, né? Ou dominar uma metodologia de precificação que não olhe somente para o produto, que olhe para o todo, que olhe para as pessoas, que olhe para a lucratividade, que olhe principalmente para o caixa. Acho que esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, cara, é olhar para o cliente. Porque qual é a grande dúvida e qual é o grande problema de fazer isso? A galera tem muito medo de fazer isso e não faz, às vezes, porque não conhece, em primeiro lugar, os tipos de produto e não conhece, não entende a percepção do consumidor em cada produto. Porque às vezes ele olha ali e fala assim, nossa, mas esse produto aqui está R$1, vou vender R$1,50, vai ser muito caro. Tá, você sabe o preço que você comprou, você sabe o preço que você está vendendo e você sabe o preço que você vende. Isso é uma obrigação nossa, né? Entender isso do nosso negócio, dos nossos produtos. Mas será que o cliente sabe? Acho que a pergunta-chave é essa, né? Será que o cliente sabe? Porque quando eu entendo qual é o comportamento do meu cliente antes de comprar esse produto e qual é a percepção que ele tem em cima do produto, aí eu sinto mais segurança em aumentar ou diminuir o preço. Nós já fizemos aqui várias e várias vezes precificação em farmácias e a gente já perdeu a conta das vezes dos clientes que falam, não, você está maluco, a gente vai aumentar o preço desse produto, a gente vai fazer isso, fazer aquilo.
Depois eles falam assim, não, eu tô pagando vocês, né, e tal, eu vou fazer aqui, mas meu Deus do céu. E aí o cara vai, tu nem dorme. Quando faz a precificação, no outro dia ele nem dorme. Cara, passa um dia, passa 3 dias, passa 4 dias, passa um mês, a gente liga, vai acompanhando. E aí, como é que tá? Rapaz, não mudou nada. O pessoal tá vindo, tá achando bacana, tá comprando um ou outro, mas 99% dos clientes nem percebeu a mudança do preço e está vendendo igual. Tem produto aqui que passou até a vender mais. Por quê? Porque você tem que entender a lógica que tem por detrás de cada produto e a lógica que tem no consumo. E é uma lógica muito simples, né? Simples assim, simples e não simples, vamos dizer assim. Mas é uma lógica que, cara, aquele produto envolve pesquisa de preço, o cliente sabe o preço, o cliente, ele tá o tempo, quando ele vai comprar, ele pesquisou o preço, ele tem uma percepção. Se mudar 1 centavo nesse preço, o cliente vai saber, vai entender? Se a resposta for sim, eu tenho que ter um preço mais interessante. Agora, cara, produto de indicação, produto que não é de mídia, produto que o cliente... Tem muito produto, gente, que o cliente compra e ele entra na farmácia sem saber que ele vai levar aquilo. Já pararam para pensar que louco isso? O cliente chega na farmácia com um problema e ele não sabe com o que ele vai sair nessa cola. Ele não sabe nem se a farmácia vai poder ajudar ele ou se ele vai ter que ir no médico. E às vezes a gente fica passando mal querendo dar descontos absurdos nesse tipo de produto, sabe? Então é entender isso. Primeira coisa, qual é a percepção que o meu cliente tem desse produto? É um produto que ele conhece, então eu tenho que ter um preço mais interessante. Agora, produtos que ele não conhece, produtos que ele nem sabe qual é o produto que ele vai sair, que na maioria das indicações, e produtos que ele compra em situações esporádicas ou de vez em quando, esses produtos eu posso sim aumentar esse preço de maneira gradativa e ele não vai nem perceber. Por exemplo, eu sempre dou o exemplo do ralador aqui, né? Assim que eu fui casar, assim que eu me casei, eu fui fazer um almoço com a minha esposa e aí eu precisava comprar leite e ralador. E aí eu desci do meu prédio, fui no mercadinho da esquina e falei, cara, eu quero o leite. O leite, na ocasião, estava quase R$5. Eu falei, bicho, eu não vou pagar 5 conto num leite. O leite é 2 e pouquinho, é 1,80, 1,90. Faz tempo que não tem leite a 1,80 e 90, né? Mas 2 e pouquinho, 3 e pouquinho, eu não vou pagar R$5. Eu me recuso a pagar R$5. Só que aí eu tinha que comprar um ralador. Aí eu fui lá e perguntei, vem cá, quanto é que é esse ralador aqui? Fui lá ver, o ralador de uma lâmina assim, Tramontina, na época era R$14,99. Aí eu falei, cara, eu não sei o preço do ralador, eu não conheço o preço do ralador, eu nunca comprei um ralador na minha vida, mas leite eu compro toda semana. E se o leite está R$5, eu acho que se eu for em outro lugar, eu consigo comprar esse ralador por 7 conto. Beleza, né? Fui lá, voltei para casa, subi, peguei a chave do carro, a gente tinha que comprar outras coisas, já falei com a minha esposa para a gente ir junto, já fazer umas comprinhas a mais, a gente foi no mercado. Chegou no mercado, fui direto no leite. Cheguei no leite, R$2,50, R$2,60. Eu falei, sabia que no mercado o leite ia estar mais barato. Aí eu fui, não, agora eu vou pegar o ralador, né? Quando eu fui lá pegar o ralador, cara, o mesmo ralador, R$26,99. Vocês entenderam a lógica do negócio? Assim, o ralador, cara, no mercado maior, que era o Extra, não sei se na sua cidade tem, mas o Super Extra, que tem em vários lugares do Brasil, o ralador estava R$12 mais caro no mercado, que é tido como um dos mais baratos do Brasil, do que no mercadinho de bairro. E no mercadinho de bairro, o leite estava quase o dobro do preço do leite do mercado. Então, essa questão de aumentar o preço, muita gente vai no mercado e compra o ralador lá, pagando R$26, achando que está barato. Por quê? Porque o leite está barato. Então, acho que a grande sacada, Eduardo, para o cara conseguir aumentar o preço do serviço é entender essa lógica. Quando ele entende essa lógica e quando ele entende qual o produto que ele pode, quais são os leites da farmácia e quais são os raladores da farmácia, aí ele consegue aumentar o preço de olho fechado, pode dormir tranquilo que dá tudo certo no final. Show de bola, cara. Essa percepção e essa visão eu acho muito legal, porque assim, eu sempre falo pro cara que ele tem que separar trabalho duro de trabalho burro, né? Porque às vezes o cara tá ali trabalhando incansavelmente 12, 16 horas por dia e no balcão, e aí ele faz uma precificação lá da cabeça dele ou do que ele acha que tem que ser feito e não para pensar nisso aí que você acabou de falar. Peraí, será que eu tô colocando o desconto no lugar certo? Será que esse produto aqui eu não estou dando muito desconto? Eu não posso baixar o desconto dele e aumentar o valor que eu vendo nele, aumentando assim o meu ticket médio? Porque às vezes o cara está ali todo dia, correndo atrás do rabo, fazendo um monte de coisa, um monte de atividade operacional e está esquecendo a estratégia da farmácia. E aí deixa muito dinheiro na mesa por conta disso, né? E eu vejo também
a questão de nivelar por baixo o preço da farmácia por conta de alguns clientes que são sensíveis a preço. Porque a gente tem cliente que vai buscar só preço, a gente tem cliente que vai buscar um atendimento, a gente tem cliente que vai buscar comodidade, a gente tem cliente que vai buscar mix, a gente tem cliente para uma infinidade de coisas. Mas o cara no dia a dia só está focado no cliente de preço. Preço. E aí ele acredita que ele tem que levar a farmácia inteira para o preço. E não é. Ele tem outras coisas para a farmácia, né? Mix, atendimento, comodidade, beleza, tem vários outros itens que vão compor a venda da farmácia e ele está pensando só no preço. Então, nessa questão de aumentar o preço, eu digo muito, né? A gente tem o nosso treinamento, né? Que é, vamos dizer, a parte 1 e a parte 2 da precificação, o antes e o depois, né? Para o lado de fora, como que eu faço, e para o lado de dentro, como é que eu faço. Então, dentro desse nosso treinamento, eu e o Vitor, a gente aborda justamente isso, né? O Vitor traz qual é o leite, qual é o ralador aí da farmácia, e eu trago como explorar melhor, né, o preço do ralador, qual é a técnica que eu uso para colocar o preço do ralador e o preço do leite para fazer a coisa acontecer. E às vezes você está precificando a Gillette Mach 3 lá, o Presto Barba, igualzinho você está precificando o Probac. E não é a mesma coisa, são coisas completamente distintas. Às vezes você está precificando o Rexona, igualzinho você está precificando o Axe. E não é a mesma coisa, são distintas as coisas, né? Então a gente tem que ter atenção a isso, porque olha só, uma coisa que, uma sacada aqui, acho que sacada mestre, tá? Isso a gente não fala em ambientes abertos, como diz o Vitor, né? Eu vou falar aqui para vocês hoje. Quando a gente aumenta o preço do produto, qual que é a questão aqui? Ó? Nós falamos 4 itens. O item 1, o item 2 e o item 3, a gente está envolvendo necessariamente um produto a mais, vamos dizer assim, na venda, ou a troca de um produto de 10 por 20. O que acontece quando eu faço esse tipo de ação, né, nesses 3 primeiros itens? Eu também aumento o valor do CMV, né? Porque se eu ia vender um item de 10 reais, o CMV, vamos supor que seria 5 reais. Agora eu estou vendendo um item de 20 reais, o meu CMV, ele é de 10 reais, ele é de 12 reais, ele é de 15 reais. Então mudou. Ele saiu dos 5 e foi para 10, 12, enfim, mudou. No agregar mais itens no cupom, você estava vendendo um item de R$1 com CMV de 50 centavos, agora está vendendo mais um item de 50 centavos, e aí o CMV desse item, sei lá, 25 centavos. Então você tirou de 50 para 75 centavos do CMV. No outro de fazer venda cruzada é a mesma lógica. Você colocou mais um item, você aumentou também o CMV. Nesse de aumentar o preço, o seu CMV permanece o mesmo. Você vendia um produto de 10 reais, o CMV dele é de 5 reais. Agora você está vendendo ele por 15, o CMV dele continua sendo 5 reais. O que aconteceu? Você aumentou o lucro da sua farmácia, você aumentou o caixa da sua farmácia com uma simples ação de aumentar o preço. Então, eu sempre falo, né, dentro dos nossos treinamentos, dentro da consultoria, dentro da assessoria, enfim, existe muito dinheiro na mesa por conta do preço. E aí, se você não se ligar nas técnicas de precificação, né, no que é leite, no que é ralador dentro da sua farmácia, no que é produto de dar desconto e o que não é produto de dar desconto, você vai deixar esse dinheiro na mesa e esse dinheiro pode faltar no fim do mês, né? E aí, depois não adianta chorar o leite derramado, né? Então, é melhor entender logo o que é leite e o que é ralador dentro da sua farmácia, porque tem muito dinheiro na mesa, você pode aumentar produto aí em R$1, em R$2, em R$3, sem mexer no custo da sua farmácia hoje, e esse aumento vai direto para o lucro. Então, isso é um negócio que dá muito resultado. E se você fizer isso hoje, amanhã você já começa a colher os frutos dessa ação. Legal? Tem mais algum comentário aí, Vitor? Cara, eu acho que já deu uma turbinada bem boa na cabeça da galera aí. A gente já está 1h20 aqui, mais ou menos, 1 hora, né? Acho que deu. Eu acho que já tem elemento suficiente para a galera já parar e pensar em muita coisa aí. Show de bola. E o Vitor, pessoal, o Vitor também está trazendo aqui vamos dizer assim, um benefício, né? Se você já está ouvindo a gente até agora, é porque de fato você quer mudar alguma coisa na sua farmácia e a gente respeita muito isso. E aí o Vitor tem, dentro da Catalisa, ele tem uma agência de marketing específica para a farmácia. E aí ele trata muito essa questão de ticket médio, relacionamento, estratégias para melhorar as vendas da farmácia. E aí, se você quer entender um pouco mais como é que está a sua farmácia, o que você pode aproveitar para alavancar os seus resultados, o Vitor está oferecendo um diagnóstico gratuito, né, Vitor? Tem um link na descrição aqui desse vídeo ou desse áudio, se você estiver ouvindo no podcast. Conta aí como funciona um pouquinho o diagnóstico, Vitor. Cara, esse diagnóstico, hoje ele é oferecido em algumas situações bem específicas. E a ideia basicamente é o seguinte: a gente tem o Vitor Muniz, que é o meu xará aqui,
e ele é o nosso consultor comercial aqui, ele domina muita coisa da nossa metodologia aqui. Então, o Muniz, ele entra em contato com a farmácia e ele marca uma reunião onde ele entende o que está acontecendo lá. Ele dá uma olhadinha nas vendas, dá uma olhadinha de como que está a visão geral da farmácia, dá uma olhadinha nas redes sociais, e aí, em cima disso, ele traz várias orientações, várias dicas de algumas coisas que podem ser melhoradas para você dar um próximo passo para poder alavancar. E aí, aqui a gente é muito sincero, né, Eduardo? E essa questão, e como eu falo assim, muito essa questão de venda, falo muito essa questão de marketing, eu acho que eu me sinto bem à vontade de falar isso. Porque usando mais aquela questão do que a gente adivinha às vezes que as pessoas estão pensando, né? E às vezes a galera pode estar pensando, tá, mas o que você ganha com isso? Como é que você vai botar um consultor aí para conversar comigo de graça? Como é que é esse negócio aí? Isso aí tá esquisito. Quando é esmola demais, o santo desconfia. Então, deixa eu explicar para você o que a gente ganha com isso, com esse tipo de estratégia. Primeiro, nós nos importamos com os nossos clientes, a gente se importa com varejo, senão a gente não ia estar produzindo um material desse nível aqui de graça, né? Tem muita gente vendendo coisas bem inferiores, enfim, vocês entenderam. Assim, a gente entrega muita coisa aqui de graça, a gente faz muita coisa de graça porque a gente se importa com o varejo. Segundo, a gente tem contato todos os dias com os nossos clientes de consultoria, de mentoria, na agência, enfim, tanto no FAG, no Farmácia Gerenciável, quanto na IVEN, quanto aqui no Catalisa Farma. E a gente tem contato constante com esses clientes, a gente entende muita coisa que está acontecendo. Mas quanto mais a gente conversa com as farmácias, quanto mais a gente faz esse tipo de diagnóstico, mais a gente consegue ficar atualizado com o que está acontecendo em escala. Porque às vezes a gente conversa com você, entende um pouco da sua realidade, e aí a gente aqui dentro a gente entende, olha, o pessoal nos últimos dias tem falado bastante sobre o problema X. Aí, em cima desse feedback, a gente vai lá e grava um conteúdo, a gente disponibiliza algum material, a gente cria algum treinamento e depois vende esse treinamento. Então, o que eu ganho com isso? O que a gente ganha com isso? Eu ganho informação, eu ganho entendendo cada vez e tendo cada vez mais relacionado com o varejo farmacêutico. Então, além dos nossos clientes, eu converso com pessoas que não são os meus clientes e ouço os problemas, ouço o que está acontecendo e tudo mais. Lembra que eu falei? Ganha mais dinheiro quem resolve mais problemas. Então, quanto mais problemas eu entendo, quanto mais problemas eu escuto, mais eu vendo. Então, é uma troca que a gente acredita que seja justa. A gente ajuda vocês e vocês ajudam a gente. Então, é isso que a gente ganha em fazer isso gratuitamente. Assim, é gratuitamente, mas como o Eduardo mesmo já falou, em momentos esse mesmo diagnóstico é cobrado. Então, às vezes a gente vende por R$400, às vezes a gente vende por 200, e corre o risco de você clicar aqui embaixo e estar sendo pago. Então, se está pago, paga, porque vale a pena. É algo que vai valer a pena, o dinheiro volta para você, eu tenho certeza. E se tiver gratuito, se inscreve logo, porque a qualquer momento pode ser pago. Show de bola. Então, clica ali. Pode ser que não te custe nada, pode ser que esteja cobrando, como o Vitor falou ali, mas a princípio é um diagnóstico. E aí, como a gente fala para você ouvir o cliente, a gente aqui também gosta muito de ouvir o cliente, por isso faz esse tipo de ação, né? A gente faz aquilo que a gente ensina, né? A gente faz aquilo que a gente prega aqui, porque a gente sabe que dá resultado. Então, se você quer entender um pouquinho mais, né, das estratégias, do momento atual da sua farmácia, qual é o próximo passo, o que é que você vai fazer, clica no link que está na descrição. Você vai fazer uma reunião aí estratégica, né? E vai te ajudar muito a ter mais clareza. E aí, se fizer sentido apertar a mão no final da reunião ou não, faz negócio ou não faz negócio, vida que segue, fica todo mundo amigo. Mas aproveita o diagnóstico que pode te dar clareza aí na sua farmácia. Legal? Acho que um último comentário que eu tenho para fazer aqui é para você ficar ligado e ficar presente para o seguinte: a venda nunca é sobre a gente, a venda é sempre sobre o cliente. Então, enquanto você estiver fazendo precificação pensando em você, enquanto você estiver fazendo treinamento da sua equipe pensando em você, enquanto você estiver pensando só em você, achando que o mundo gira em torno de você, a sua farmácia muito provavelmente não vai decolar, não vai ter muito resultado. Por quê? Porque a sua farmácia existe para servir tanto os seus clientes quanto os seus funcionários. Então, você como empresário, como líder, como gestor que está ouvindo a gente, pensa nisso. Não é sobre você, é sobre os outros, é sobre a sua equipe, é sobre os seus clientes, e o que você pode fazer para melhor servi-los, tá bom? Fica essa dica final aí para vocês. Vitor, obrigado, cara. Conteúdo de primeira, acho que a galera vai trazer muito resultado, né? Isso que a gente falou hoje. Para você que nos ouviu até agora ou assistiu até agora, manda mensagem aí embaixo, né? Diz o que você achou, o que você
já aplicou, que resultado você teve dentro da sua farmácia. Clica no botãozinho para se inscrever, clica no sininho, porque toda semana a gente está com conteúdo novo. E o Vitor vai voltar mais vezes, porque a gente falou só de uma alavanca hoje. A gente tem 5 alavancas, né? Então, Vitor, obrigado, cara. Muito obrigado mesmo. Foi muito legal o conteúdo. Manda aí um recado final para a galera, então, e vamos se despedir aí desse pessoal. Cara, te agradeço aí pelo convite, oportunidade de estar aqui dentro do Farmácia Autogerenciável. E acho que é aquela questão, cara. Último recadinho final, igual você falou aí, essa questão, o foco no cliente, né? A gente tem falado muito disso ultimamente, a gente tem entendido que quanto mais a gente foca no cliente, mais resultado a gente tem. E consistência. Consistência. Todos os dias, todos os dias, todos os dias, todos os dias, todos os dias. Ponto final. vamos para cima. Show de bola. Obrigado, cara. Pessoal, vocês que nos assistiram e nos ouviram, fica aí o nosso abraço. E não perca na semana que vem outro conteúdo aqui do podcast Farmácia Autogerenciável. Até lá.